Alô, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 5 de novembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, penso que não exista profissão mais perigosa hoje do que ter um canal informativo, principalmente sobre política, no YouTube. É claro que as profissões mais perigosas ainda são as militares em linha de confronto ou de batalha, mas a situação aqui está realmente perigosa, por conta, claro, da censura, mas a censura não surge sem uma causa, e a causa é a grande convulsão que nós vivemos, uma grande inversão de valores, para dizer o mínimo. Hoje o Breitbart News traz uma matéria dizendo que Biden soou um alarme na Casa Branca, dizendo que Elon Musk, após comprar o Twitter, criou uma máquina de mentiras. Ele disse literalmente, o Twitter vomita mentiras em todo o mundo. Biden está exercendo o papel do inversor de valores, claro, porque hoje mentira e verdade são posições políticas muito relativas, por assim dizer. É mentira o que os conservadores dizem, via de regra, e é verdade o que os democratas lá nos Estados Unidos consideram ser verdade, ponto. Mas isso também está dentro de um contexto muito maior, e aí é claro que devemos lembrar do contexto bíblico, porque Isaías já dizia há séculos atrás que naqueles tempos o bem seria considerado mal e o mal seria considerado um bem. Estamos dentro desse contexto, mas quando foi que essa história começou mais incisivamente? Bem, precisamos lembrar que em 2013 Bergoglio subiu ao poder, assumiu a cadeira de Pedro em Roma, sob forte suspeita de irregularidades na sua eleição. Bem, Bergoglio foi aquele que disse coisas estranhas, como o Papa. Por exemplo, Jesus tem sangue pagão. Ou então, devemos obedecer à ONU durante a pandemia. Mas, depois de Bergoglio, outras coisas ainda tão estranhas aconteceram, como, por exemplo, no dia 1º de junho de 2016, 3 anos depois de Bergoglio assumir. Todos os líderes europeus reuniram-se na Suíça para inaugurar o túnel de São Gotardo. E logo o mundo ficou chocado com imagens bizarras da apresentação da inauguração do túnel. Imagens tão bizarras que não foi preciso muito tempo para se concluir que aquela não era uma simples festa, mas uma consagração da Europa a Bafomé, porque estava eivada de símbolos satânicos. 2020, 4 anos depois, surgiu a pandemia, e em 2022, no começo, em fevereiro, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou melhor, iniciava-se ali uma guerra do Ocidente contra o Oriente, ou do Oriente contra o Ocidente, como queiram. E agora, para 2023, se anuncia algo ainda mais pesado. Hoje é praticamente certo que em algum momento de 2023, se não antes, a China invadirá Taiwan e entrará em guerra com os Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos estão fazendo em Taiwan o mesmo que fizeram na Ucrânia. Estão enviando armamentos altamente tecnológicos e muito pesados para a ilha. Essa informação, aliás, está publicada hoje no ANS Review. Eu não vou falar sobre ela, mas vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Por aqui as coisas estão bastante difíceis por conta da censura, como disse. É preciso que os amigos entendam que este canal já sofreu muito com certas declarações ditas aqui desta bancada, como, por exemplo, em 2018 ou 2019 eu afirmei que estava tudo pronto para a Terceira Guerra Mundial. Aliás, esse foi o meu vídeo mais relevante até hoje, o mais visto. Eu não lembro se foi em 19, provavelmente sim. Eu mostrava ali um quadro geral e a possibilidade de um conflito global. E claro, muita gente deixou de acompanhar o canal e eu particularmente recebi muitas críticas.
Fui chamado, inclusive, de lunático, porque, afinal, o mundo estava surfando numa onda de prosperidade nunca vista. Deixa disso, professor. Pois é. Acontece que hoje, 9 entre 10 analistas sérios da geopolítica dizem, sim, nós já estamos numa terceira guerra mundial. Inclusive, o argentino Bergoglio chegou a dizer isso já 2 ou 3 vezes, se não me engano. Bem, em relação a Sérgio Moro, eu também tive muita crítica aqui nesse canal. Logo no comecinho da pandemia, eu disse que Moro estava próximo de trair o presidente Bolsonaro. E aí outra debandada do canal. Fui acusado, inclusive, de querer dividir a direita, atacando o homem mais sério do governo Bolsonaro, aquele que iria, inclusive, substituí-lo. Pois é, deu no que deu. Moro saiu do governo e saiu atirando. E deu ao STF o vídeo de uma reunião ministerial onde Bolsonaro falava alguns palavrões. Parece que estava tudo ali planejado para derrubar o governo. Aliás, muita gente acreditou mesmo que uma vez que Moro saísse atirando, o governo viria abaixo, e não veio. Mas, independente disso, eu ganhei muitas inimizades, muitos dislikes, membros deixaram de ser membros e inscritos deixaram de ser inscritos. Recentemente, depois da eleição do primeiro turno, onde Moro se elegeu senador pelo Paraná, eu o elogiei pela sua posição de humildade, de voltar a falar com Bolsonaro e apoiá-lo no segundo turno. E aí vejam que interessante. Aqueles mesmos que me xingaram no passado quando eu disse Moro poderá trair Bolsonaro, me disseram, não confie em Moro. Pois é. Isso tudo para mostrar, meus amigos, o quanto é difícil vir aqui a diário para trazer informações e reflexões, não só sobre geopolítica, como assuntos nacionais. Os assuntos nacionais são ainda mais complicados. Ontem mesmo, por exemplo, eu fiz um vídeo dizendo de um futuro possível cenário para o Brasil. E aí, muita gente me criticou. Bem, eu não estou aqui fazendo previsões para o futuro baseado em nada. São possibilidades ruins de que as coisas aconteçam de modo inesperado ou então indesejado pela população. É claro que eu espero não acertar nessas previsões, porque eu tenho dito também muitas vezes que acredito em milagres. Sim, eu acredito em milagres, mas não posso desconsiderar a realidade. Então, meu conselho, daqui por diante filtremos as possibilidades de dizermos sem nos comprometer, de modo a amanhã ou depois estarmos aí respondendo inúmeros processos ou até mesmo presos. Por quê? Porque é a leitura dos tempos. Temos que fazer a leitura dos tempos. Estamos em tempos anticristãos, meus amigos. De 2013, desde que Bergoglio assumiu, até 2016, iniciou-se uma perseguição mundial feroz contra os cristãos. E depois de 2016, esta só aumentou. Agora, depois da declaração de Biden ontem na Casa Branca de que o Twitter espalha mentiras pelo mundo todo, podemos ver que a perseguição aos cristãos é também uma perseguição à verdade. E estamos sofrendo esta perseguição. Muito cuidado, muita prudência, que é exatamente a posição deste canal aqui. Eu terei muita dificuldade pela frente para dar as notícias. Me manterei, como sempre me mantive nesse canal, dando mais destaque à geopolítica, porque gosto sempre de lembrar tudo o que acontece lá fora reflete aqui dentro, nos afeta de uma maneira ou de outra, e precisamos ter uma visão um pouco maior da realidade. Assim continuarei a fazer vídeos sobre geopolítica, mas não me levem a mal, como disse o presidente Bolsonaro. Eu também preciso ter um certo cuidado. Por isso, eu peço a colaboração dos amigos. Eu já acertei muito no passado e paguei um preço alto.
tentarei continuar nesta balada, dar a verdade, trazer a verdade e projeções mais prováveis de acontecimento do que menos prováveis. Continuarei pagando um preço alto? Bem, vocês é que decidem. Espero que vocês entendam a minha posição. Eu ainda acredito em milagres, mas não posso trazer para vocês um mundo fantasioso e cor-de-rosa que os meus olhos não veem. Até depois, se Deus quiser.